galerinha do quarto ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, com bastante saúde e animados para mais uma aula do componente curricular da língua portuguesa comigo, professora Luzia Macedo. Nesta aula, vamos aprender acerca dos verbos de elocução. Então, vem comigo. Vamos relembrar o que são verbos antes de entrarmos no conteúdo da nossa aula de hoje. Os verbos, eles constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, um estado ou até um fenômeno natural. Veja os exemplos. Aninha brincou com Pedro ontem. Este verbo grifado, brincou, que se refere ao infinitivo brincar, ele está apontando uma ação que a Aninha fez ontem com Pedro. Veja outro exemplo. Marília está doente. Esse verbo grifado está se refere a um estado ao qual a Marília se encontra. Nessa frase, choveu muito ontem, o verbo grifado choveu se refere a um fenômeno natural que aconteceu ontem. Bem, falaremos agora acerca dos verbos de elocução. Os verbos de elocução são verbos que anunciam o discurso, ou seja, introduzem uma fala, indicando ações dos personagens. Observe o texto. Pedro Malas Artes disse: vou fazer essa senhora me dar de comer hoje. Os dois compadres falaram: pois essa queremos ver. Então, esses dois verbos que estão grifados, disse e falaram, são verbos chamados de elocução. Vejamos que a função deles na frase Pedro Malas Artes disse, essa é uma fala do narrador. E essa palavra disse, que é um verbo, está mostrando que a seguir vai ter uma fala, que é o que Pedro Malas Artes disse. Vou fazer essa senhora me dar de comer hoje. No segundo exemplo aí, de verbo de elocução, os dois compadres falaram. Essa fala é do narrador, que está anunciando que vai haver um diálogo em relação ao que Pedro Malas Artes falou anteriormente, né? Que ele disse anteriormente. Então, vem aí o exemplo. Os dois compadres falaram, pois essa queremos ver. Bom, então, esses verbos que estão grifados, disse e falaram, eles vão estar nos auxiliando, mostrando o que virá a seguir, que é uma fala nesse exemplo, mas que poderia ser também perguntas, respostas e dentre outros. Então, vamos ver agora alguns exemplos de verbos de elocução, que é importante vocês abrirem o vocabulário de vocês para não usarem os mesmos verbos no mesmo texto. É importante variar para que o texto fique mais elegante, fique mais gostoso de se ler, que não tenha tantas repetições. Por isso, vou apresentar a vocês alguns sinônimos de alguns verbos de elocução comuns. Então, se eu quero falar que alguém disse no meu texto, eu vou usar o verbo dizer, que posso usar também os verbos afirmar ou declarar. Então, vocês podem estar mudando de flexões desses verbos, porque aqui ele está no infinitivo, dizer, afirmar, declarar. Mas vocês podem usar, por exemplo, as crianças afirmaram, ou ele declarou, ele disse. Enfim, vocês vão usar essa flexão do verbo de acordo com a situação que está requerida no seu texto. Esses exemplos que eu estou apresentando aqui para vocês, escrito nesse slide, eles estão no infinitivo. Se eu vou citar no meu texto uma exclamação, eu vou usar o verbo exclamar, que pode ser usado também os verbos sinônimos, gritar, bradar ou espantar. Se vou citar no meu texto uma fala que vai estar negando, posso usar também o verbo, além do negar, o verbo também contestar, para que o meu texto não fique repetitivo. Se mais de uma vez no meu texto eu vou estar citando que algum personagem vai dar ordens, eu posso usar, além do verbo ordenar, os verbos mandar,
solicitar ou aconselhar. Então, se no meu texto tiver mais de um pedido, posso usar, além do verbo pedir, os verbos solicitar ou rogar. Se no meu texto tiver mais de uma pergunta, posso usar, além do verbo perguntar, os verbos sinônimos: interrogar, indagar, questionar. Em resposta a uma fala que estou citando no meu texto, posso usar, além do verbo de elocução responder, posso usar também o retrucar, replicar. Como já citei antes, esses verbos que estão aqui escritos na sua telinha, eles estão na forma infinitiva. Então, quando vocês forem fazer o texto de vocês, aí vocês vão estar flexionando de acordo com a situação. Esses sinônimos, eles são muito úteis para que o texto de vocês fiquem elegante e que não tenha tantas repetições, fiquem mais um texto criativo, né? Com maior vocabulário, um texto mais rico, pode-se dizer assim. Vejamos agora acerca da posição do verbo de elocução na frase, que a posição pode acontecer de 3 formas. Antes da fala, como vocês podem observar aí, que é a forma mais comum, Malazarte perguntou. Aí vem o verbo de elocução que está grifado, perguntou, e em seguida vai vir a fala do personagem Malazarte. A senhora tem um tomate para pôr na sopa? Outra forma que a posição do verbo de elocução pode aparecer na frase é depois da fala. Vejam aí o exemplo. Então, está feita a aposta. Disse Malazarte. Nesse caso, eu não vou para a linha seguinte, fazendo parágrafo e usando travessão. Nesse caso, eu vou pôr na mesma linha da fala, só vou pôr um travessão para separar a fala do personagem da fala do narrador, como vocês podem observar aí no exemplo. Então, está feita a aposta. Aí tem um travessãozinho, disse, que é o verbo de elocução, que está grifado, Malazarte, que é o nosso personagem. A posição do verbo também pode aparecer no meio da fala. Aprendi a fazer essa sopa com minha mãezinha. Aí tem o travessão, o verbo de elocução disse, Malazarte, travessão de novo, ela fazia para nós quando éramos crianças. Então, observe que aqui vem a fala, no meio da fala vem uma explicação do narrador, disse Malazarte, e continua a fala do personagem. Observe também que a fala do narrador, disse Malazarte, está entre travessão para não ficar misturada com a fala do personagem. Bem, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Deixe o seu like neste vídeo, realize as atividades propostas por seu professor e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.